Olha, meus amigos, eu não sei vocês, mas eu estou enojado da política. Da política não precisa nem falar, né? Mas da mídia, né? Não dá mais para assistir. Não dá. Eu pensei assim, pô, acho que analisar a Jovem Pan News deve ser mais interessante, né? Porque vai ver que dá para aguentar mais. Mas não tá dando. Não tá dando. Outro dia, estavam entrevistando um deputado federal, ou estadual, sei lá, do PT. Lá. Deputado fulaninho do Partido dos Trabalhadores. Proposta de governo. Ou proposta de candidatura, sei lá o quê. A Jovem Pan esticando o microfone para PT. Dá para aceitar um negócio desse? Se era para esse partido sequer existir mais no Brasil, inclusive isso era uma promessa de governo do atual presidente, né? Extinguir essas legendas que estão assim com organizações internacionais, conforme já foi provado aí, ó, com bandidagem, com tudo. Mas não. O Lula foi solto, colocaram ele de ficha limpa, está participando e muito provavelmente será o próximo presidente. E a Jovem Pan ainda esticando o microfone para petista. Agora, assisti no jornal lá deles, lá, da Jovem Pan News, entrevistaram um cara lá, um Zé Ruela, que eu até esqueci o nome dessa figura, dessas associações não partidárias, sabe qual é? Falando sobre a Carta pela Democracia, né? Porque é isso que eu estou enojado nessa mídia, esse Supremo, toda hora falando, né, de democracia, Estado democrático de direito, a força da democracia, vamos proteger a democracia, a Carta pela Democracia, a democracia está em risco. Porra, eu tô a ponto de vomitar, cara, assistindo esses programas. O negócio é não assistir mais. Não dá para assistir mais nenhum. De nenhum canal. Não dá. Não dá não, pessoal. E levaram um cara lá a favor lá da Carta pela Democracia e falou: a nossa democracia está em risco. E um monte de papagaiada, entendeu? E até o cara citou, essas pessoas vão nos protestos porque eles estão com medo, né? De novo eles estão com medo. De 7 de setembro agora. E ele falou sobre isso, né? E chama isso de ato antidemocrático. Na Jovem Pan. Como que a vontade do povo é ato antidemocrático? É aí que você pega. É aí que você pega que a democracia não é para nós. É que nem eu falava ontem, é uma armadilha. Nós caímos no conto da democracia. Os ministros lá se aumentam, aí todos os outros juízes de menor escalão também vão se aumentar, porque tudo é pareado pelo salário do Supremo, e todos os funcionários públicos. Olha que maravilha. Isso é o recado claro deles, hein? Do sistema. Esse é o recado claro. Mas, aí o cara lá falando um monte de baboseira, né? Como se a vontade do povo carregando os símbolos nacionais, que para mim também são falsos, né? Símbolo da República, todos eles são falsos, inclusive a bandeira, com essa bola azul, mas para o povo é o grande símbolo da nação, né? E a vontade do povo é essa. Então como é que pode ser considerado ato antidemocrático? Se o povo quer, olha só, se a premissa da democracia fosse verdadeira, então o povo pedindo até mesmo o fim da democracia seria válido, porque é a vontade do povo. Se o povo fosse às ruas em massa pedindo a volta da monarquia, por exemplo, não seria sequer isso antidemocrático, por mais que implique no fim da democracia, né? E a volta da monarquia. Então a democracia, sobretudo, é paradoxal. É um erro estatístico também, porque se ganha quem tem mais votos, ora, a maioria da população é constituída de idiotas. Então você dá voz a idiotas. Por isso que eu penso mesmo que a monarquia é um arranjo onde ainda se tem Estado menos pior do que essa república aí. Até por fator histórico é mais justo. Mas, gente, isso é realmente de dar nojo. Mas o principal que eu queria falar aqui com vocês nessa noite é o seguinte. Até o presidente foi censurado, né? O Will, aqui, né? O Will, né?
Aqui, né? Aqui, ó, o Will, ele censurou até o presidente da República, banindo um dos seus vídeos onde ele contestava, botava mais dúvidas, né, da autoria lá do Adélio, né, se ele agiu sozinho, aquelas coisas todas que você já sabe, que tentaram matar até um candidato aí e não deu em nada, né? Pensei que isso seria resolvido. Um montão de advogado dos mais caros foi imediatamente defender ele. Muito estranho, né, pessoal? Mas enfim, aí o Bolsonaro nesse vídeo contestou essa questão aí da estocada que ele tomou. E também teve aquela parte que ele reuniu, né, os embaixadores para criticar o sistema lá da caixa de Pandora, né, que vocês sabem. Pronto, o YouTube baniu a pretexto de proteger a lisura das eleições. Meus amigos, se vocês ainda não entenderam a profundidade desse ato, dessa censura, eu vou explicar então para você. Talvez você esteja distraído. Você imagina o meu trabalho então, o trabalho de quem está no YouTube. Se o presidente da República, o chefe do executivo, ele tem publicação arrancada da plataforma por fazer algo dentro da Constituição que é cabível ao cargo de presidente, tanto é que se o Lula ganhar, ele vai poder fazer a mesma coisa, reunir embaixadores e falar o que ele quiser. Até porque parlamentar tem imunidade, né? E o presidente não deixa de ser um parlamentar também. Né? Tecnicamente não, mas você entendeu, é tudo político, né? Então, só não vale para o Daniel Silveira e gente de direita que for falar contra a agenda, contra o Supremo, né? Mas, em tese, parlamentar em geral, político em geral, tem total liberdade de expressão. Nesse caso, o presidente não tem. A exemplo do Daniel Silveira, né? É claro que pegou muito mais pro Daniel, né? Mas é engraçado que o cara é presidente, ele está num ato oficial de Brasília, exercendo aquilo que está dentro da possibilidade do cargo dele, ele não está fazendo nada extrapolando a Constituição. E está exercendo o que? A liberdade de expressão irrestrita que um político deve ter. Aliás, todos nós deveríamos ter, né? Todos nós. Mas, em tese, os políticos têm mais, pela lei. O presidente teve o vídeo arrancado. Você imagina o que será de nós? O pessoal já está até suspeitando do sumiço aí do Rubens Sodré. Foi botar no canal dele, não está vendo mais vídeo, nenhum só vídeo antigo, arrancaram tudo. O que será que aconteceu com o Rubens Sodré? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o pessoal está em dúvida aí o que aconteceu com o canal dele. Será que ele foi ameaçado e tirou os vídeos? Será que o YouTube baniu esses vídeos todos? Mas é tanto vídeo que ele já teria perdido o canal, né? Se fosse esses vídeos todos saídos lá. Ou ele mesmo tirou. Eu não sei o que aconteceu. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Bom, agora você imagina a minha posição aqui, meus amigos. Eu estou no YouTube falando sobre diversos assuntos, mas principalmente, nessa reta final, estou focando em política. O que será de nós? Nós só não fomos já tragados por esse buraco negro porque o nosso canal ainda não tem tanta abrangência. Não é um canal que chega a tantas pessoas no Brasil. Se fosse, já teria acabado há muito tempo. Então é meio paradoxal, né? Porque para eu continuar falando, e mesmo assim cheio de restrição, porque mesmo o canal médio e pequeno são censurados, mas continuo falando. Por quê? Porque o canal ainda é pequeno, né? Se o canal fosse grande, não estaria mais aqui. Então é paradoxal. Você tem aquele instinto de que você não pode crescer na plataforma. E é até bom que você não cresça. Que coisa absurda. Então, o que será de nós, né? Meros mortais, se censuram o presidente da República? Por isso que eu peço para você que você nos apoie diretamente, doando, né, pelo Pix. Faça essa ajuda, porque vídeos desmonetizados, esse aqui pode ser mais um. Pode ser mais um. Então não dá. Eles tentam primeiro te sufocar cortando os suprimentos. É uma tática de guerra, né? Uma tática de guerra. Não dando certo, você sendo insistente,
caso você extrapole aquele limite de crescimento que eles te seguram, porque o nosso canal é escondido também, eles vão lá e arrancam fora. Arranca mesmo. Pô, pessoal, censuraram, arrancaram da plataforma um vídeo do presidente da República em pleno ato da sua função, dentro da Constituição, fazendo algo que em outras épocas não seria nada demais. Se o presidente da República ele está questionando até mesmo a eleição onde ele ganhou, eu acho que isso deveria ser motivo para atrair mais atenção para o caso. Mais importância para o caso, porque não é o perdedor que está questionando que seria a desculpa do mal perdedor. É o vencedor, porra. Entendeu? E já que o Lula ele está liderando todas as pesquisas em todos os cenários possíveis, ora, melhor ainda se tiver lá o negócio do voto impresso. Você vota na caixa de Pandora, não vai acabar com isso, e sai a linguetinha lá comprovando para que haja uma cariação futuramente. Se o Lula e essas pesquisas são tão verdadeiras que botam o Lula vencendo em todos os cenários, qual o problema de ter um artifício a mais para garantir isso? As coisas não batem, sabe? É uma contradição de pensamentos. É o duplo pensar, né? Agora, falando em Lula, essa carta pela democracia e esse babaca que foi na Jovem Pan News falar lá da entidade não partidária, eles não veem o Lula como uma ameaça à democracia, né? Um cara que foi condenado não somente pelo Sérgio Moro, mas por outros 8 juízes em segunda instância, e foi solto, e teve a ficha limpa, tudo por causa de canetadas do Supremo, e vai participar da eleição. Um cara que deveria estar preso, condenado por 8 juízes, não somente o Sérgio Moro. Isso não é ameaça para a democracia? Isso não é ameaça? Um cara condenado em todas as instâncias por diversos juízes está participando para o cargo mais importante da República. Isso não é ameaça da democracia, isso não ameaça a democracia. O que ameaça a democracia é o povo na rua, com os símbolos nacionais, pedindo transparência nas eleições. Onde que a gente vai parar, pessoal? Na verdade, a gente já está no lugar certo, né? Para se ferrar de vez. Agora, quem lembra aí do decreto de maio de 2021? Ih, Vinícius, foram alguns. Não, vou botar aqui de forma específica. O decreto do presidente Bolsonaro. Olha só a ironia do destino, né? Para não dizer outra coisa. O decreto do presidente Bolsonaro que as redes sociais não podem apagar conteúdos e suspender contas. Lembra que eu já falava para vocês, quando o outro canal que eu tinha, o César Alternativo, vinha, depois até mudei de nome, foi para Falha da Matrix, mas era o mesmo canal, e ele vinha sendo ameaçado por causa dessa patota de vagabundo cientificista, né, que são tirânicos, só que a versão deles, só a versão deles pode valer, ninguém pode falar nada contrário, nada ao contrário pode ser falado. Então vocês lembram? Eu já vinha falando, ué, cadê a lei do presidente aí? O decreto? Cadê o decreto sendo válido? Ah, e meu canal está sendo massacrado, o Terça Livre e tantos e tantos e tantos outros, que tem uma narrativa contrária à agenda esquerdista. Como é que ficou isso? Eu já cobrava lá no passado. Mas agora o próprio presidente foi calado. Aqui a plataforma aqui, ó, arrancou o vídeo do presidente em pleno ato da sua função presidencial. Não era um vídeo do presidente na hora de folga, com a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians lá, comendo churrasco e falando besteira. Mesmo que fosse, mas não era. Como é? O presidente, no ato de lá, cumprindo a sua função dentro da Constituição, nada ali foi contra a Constituição, ele pode reunir embaixadores a hora que ele quiser. Falou uma coisa sobre as eleições. Pronto, não pode falar. Se o presidente da República não pode questionar o sistema de votação, eu não sei mais como isso pode ser aceitável.
Agora, curioso que ninguém respeita ele. Cadê o decreto de maio de 2021 que proibia o banimento, a censura, se ele próprio agora está sendo censurado? E não foi a primeira nem a segunda vez. Não vale nem para ele próprio. O que será de nós? E agora, quem poderá nos defender? Eu fico impressionado também, aqui para encerrar, o cientificismo como colapsou a sociedade, como é uma seita doentia, né? Estamos em tal ponto do cientificismo que você não pode questionar, já podia questionar a seringada, né? Já não pode questionar um líquido químico feito em laboratório que estão faturando 5 mil reais por segundo. Que, segundo documentos do próprio laboratório aí com a União, diz que não se assegura de porra nenhuma, nem de eficácia, nem de segurança. Mas beleza, você não pode questionar, porque isso não é ciência. Não questionar um produto químico não é ciência, mesmo usando vários cientistas e médicos a nosso favor falando esse questionamento. Não pode. E agora você... voltando um pouco no tempo, você também estava sendo criminalizado por xingar a Bia. Sabe quem é a Bia? A inteligência artificial do Bradesco. Eu trouxe isso também lá no canal antigo. Então quer dizer, e agora você não pode questionar a caixa de Pandora, que só 3 países no mundo utilizam. Brasil, Butão e mais um lá. Mas nenhum outro. Você não pode questionar, pessoal, mais nada. Você não pode questionar e duvidar de uma máquina. De um sistema que sei lá quem que mexe naquela porra. Sei lá quem desenvolveu aquele bagulho. Você não pode. Sendo que o próprio presidente já até provou que a caixa de Pandora é sinistra. Já provou. Sumiram lá com um cara lá, né? Com hacker, né? Então... prenderam, sumiram, sei o que aconteceu. Se não tem nada, por que prenderam aquele hacker aquela vez? Então, cara, não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para aceitar ficar no campo da conversa. O tempo o tempo de palavras e meias medidas acabou. Ou você ainda quer que aconteça mais coisas? Não dá mais. É isso. Vou ficando por aqui porque depois dessa, o próprio cara que bota o decreto não vale para nada e não vale nem para ele próprio. Não respeitam nem o presidente. Então, o que será, né, do resto? O que será de todos nós? O colapso. O colapso total, o domínio completo, sem nenhum tipo de escapatória e esperança. Aí estão falando aí do 7 de setembro, né? Essa aí já é a resposta do sistema. Estão entendendo? Imagina quando acontecer mesmo. Mas sabe uma coisa, pessoal? Não vai acontecer nada, não. Não vai acontecer. Porque se é para acontecer, para que esperar dia 7 de setembro? Pensa aí. Pensa você. Tu vai esperar até 7 de setembro? Primeiro que no ano passado não aconteceu nada. Muito pelo contrário. Foi aquela vergonha no dia 8. Logo no dia seguinte. Por que iria acontecer agora? Desperdiçou a chance lá, ele desperdiça todas as chances. Foram 15 protestos ano passado, que a gente cobriu no outro canal. 15. Não deu em nada. Só piorou. Por que agora ia funcionar? E se é para tomar uma atitude drástica, mas muito drástica, que é só isso que resolve, só isso que resolveria, já poderia estar fazendo. Para que esperar 7 de setembro? Cachorro que late. É isso aí. Vou ficando por aqui. E sabe-se lá o que será de nós, não ano que vem, mas amanhã mesmo.